Senhores vereadores, vereadoras, quero aqui agradecer a presença do Dr. Fernando Figueiredo, presidente executivo da Associação Brasileira de Indústria Química, que hoje vai falar para todos nós a indústria química, cenário e perspectivas. Obrigado, vereadora. E também o nosso amigo Alexandre Vaz, presidente do Conselho Regional de Química do Espírito Santo. Seja bem-vindo a essa casa. Doutor Fernando, o senhor tem 15 minutos para fazer uso da palavra, para fazer uma explanação. O senhor fique à vontade. Estar aqui o Data Show, o senhor pode ficar à vontade para conduzir, já só escolha o arquivo para conduzir a sua palestra. Fique à vontade. Obrigado, presidente Arnaldinho, pela recepção. Vereador Maturano, muito obrigado pela gentileza. Senhoras e senhores vereadores, eu, na verdade, estou aqui a convite do Conselho Regional de Química e vou proferir daqui a pouco uma palestra na Universidade Vila Velha sobre cenários e perspectivas da indústria química. É uma palestra longa, o título é meio polêmico, a Venezuela é aqui, mas eu vou pular uma grande parte disso, porque eu quero falar com os senhores nesse tempo, nesse tempo que temos aqui de 15 minutos, eu queria falar um pouquinho sobre como eu vejo a situação do Espírito Santo, né? E pena que a vereadora Pâmela já se retirou, porque eu acho que seria interessante para ela, né? Mas um primeiro aspecto é o seguinte, né? O Brasil depende fundamentalmente da nafta que vem do petróleo. Praticamente de 60% a 90% da matéria-prima química é oriunda da nafta. E essa é a situação do Brasil. Como vocês veem ali, o Brasil cresce fortemente a sua produção de nafta e de petróleo. E a minha convicção é de que o pré-sal do Brasil pode ter o mesmo efeito que o shale gas teve nos Estados Unidos. O renascimento industrial americano foi causado pelo shale gas. E o pré-sal pode ter o mesmo efeito aqui no Brasil, de promover o renascimento da nossa indústria. Esse é um quadro meio polêmico, mas só para uma pequena reflexão, as 10 maiores empresas químicas em 2000, 2015 e 2030. E em 2030, segundo o trabalho da Deloitte, uma consultoria internacional, esse trabalho foi feito a pedido da indústria química alemã. Em 2030, as 5 maiores empresas químicas serão integradas do refino até a produção final. E todas elas serão estatais. Então, acho que isso vale uma reflexão se realmente faz sentido a estratégia da Petrobras de abandonar a petroquímica, porque o mundo caminha numa direção diferente. Mas eu queria aqui abordar com os senhores uma parte da minha apresentação, por que um polo petroquímico no Espírito Santo. E para fazer isso, eu quero mostrar para os senhores o polo petroquímico de Camaçari. A indústria química em Camaçari é 20% do PIB do estado da Bahia, né? 90% da arrecadação de Camaçari e gera mais de 45 mil empregos. Então, uma importância vital para uma cidade de um porte menor que Vila Velha. Se você pega Triunfo, né, o segundo polo petroquímico brasileiro, 6% do PIB do Rio Grande do Sul está concentrado no polo petroquímica do estado. Triunfo é a cidade com o maior PIB per capita do Rio Grande do Sul, porque a indústria química remunera muito bem. No ABC, na região do ABC, em São Paulo, que vocês conhecem, sabem que os salários lá são bem elevados, a indústria química paga 2,3 vezes a média do salário da indústria, né? Então, se paga muito bem e é uma característica da indústria química que não se demite na indústria química. Eu fui vice-presidente da BASF longo tempo e
responsável pela fábrica da Bahia. Quando nós resolvemos mudar a linha de produção na Bahia, todos os empregados da fábrica antiga tinham mais de 30 anos de casa, né? Porque precisa gente experiente para rodar a planta química. Se você pega no ABC de São Paulo, né, ela gera de valor adicionado para a região do ABC, que é uma região rica, 2,2 bilhões de reais. E, como eu falei, o salário é 2,3 vezes a média da região, de uma região bem remunerada. E geramos lá em Mauá 10 mil empregos diretos e indiretos. Então, geramos emprego de qualidade. Se a gente pega Cubatão, né, 300 milhões de impostos anuais, o polo petroquímico gera para Cubatão mais de 14 mil empregos e movimentando cerca de 25 milhões de toneladas de produto. Cubatão, muita gente lembra de Cubatão como símbolo da poluição ambiental. Isso foi nos anos 90, né? Nos anos 70, desculpa. Hoje, Cubatão é o exemplo utilizado pela ONU como cidade de recuperação ambiental. O meio ambiente hoje em Cubatão foi completamente recuperado. E aqui é um pouco o que poderia ser um polo gás químico em Linhares, né? O quadro que os senhores veem à esquerda do vídeo é um quadro, é um estudo feito pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, junto com a BIQI, que contratamos a Bain Company, também uma consultoria internacional. Se fosse construído um novo polo petroquímico no Brasil, esses seriam os efeitos esperados. E os senhores veem que são efeitos absolutamente fundamentais para qualquer economia. O quadro que vocês veem à direita é um quadro elaborado pela BIQI com as mesmas premissas do estudo do BNDES e que mostra como seria um polo gás químico, exatamente um polo gás químico como aquele planejado aqui em Linhares durante muito tempo e, lamentavelmente, nunca realizado, né? Teríamos um investimento de quase 4 bilhões de reais. Vocês podem imaginar 4 bilhões de reais sendo investidos na economia do Estado do Espírito Santo, e em especial de Linhares, o efeito que daria. Um efeito positivo na balança comercial de 1,5 bilhões, né? Um PIB, um efeito no PIB brasileiro recorrente de 1,1 bilhão de reais e arrecadação para o Estado de 300 milhões. E por que a gente coloca a partir de 2025? Porque se a gente começar a fazer agora, só fica pronto em 2025. É tanto tempo assim mesmo, né? E empregos diretos e indiretos na ordem de 4 mil empregos. Então, os senhores veem que isso definitivamente pode ser o novo motor para o desenvolvimento da cidade de Linhares e da economia do Espírito Santo. Esse é um projeto que está no radar da BIQI. Nós temos falado permanentemente com o governo federal que nós precisamos retomar o polo petroquímico de Linhares, porque nós achamos que, fazendo o polo petroquímico de Linhares, a gente começa a movimentar novamente a indústria petroquímica brasileira. Então, eu acho que é uma oportunidade grande. Eu sei também, conversamos hoje, o Alexandre me contou os planos, que tem um projeto de um polo de química fina e de biotecnologia já aprovado por decreto aqui para a Vila Velha, e vocês podem contar com o apoio da BIQI naquilo que for possível para a gente retomar esse projeto, porque eu acho que é muito importante, como eu disse, o potencial de riqueza que a indústria química pode gerar é muito grande. Eu vou terminar a minha apresentação lá na universidade com 2 quadros. Primeiro, sobre a representação política, né?
a ABQUI exerce a Secretaria Executiva da Frente Parlamentar da Química do Congresso Nacional. De terça a quinta-feira, eu estou em Brasília e uma grande parte do tempo no Congresso Nacional. E eu posso dizer que cada vez mais eu respeito a instituição do Congresso Nacional, porque eu vejo o trabalho que tem nas comissões, as discussões que tem nas comissões e o trabalho que tem sido feito pelos deputados que representam o povo. E, por isso, eu tenho incentivado em todas as minhas falas que a juventude participe da política. Eu tive em Santa Catarina, em Criciúma, essa semana, falando para universitários e pedi para levantar a mão num auditório de quase 300 pessoas quem participava do projeto político. E só um levantou a mão. E levantou meio tímido, porque ele era ligado ao PT, ele era filiado ao PT, né? Então, eu falei, é uma vergonha. Vocês que são jovens, não serem filiados a partido político, é realmente uma vergonha. E se a gente não participar, a gente vai ser governado pelos piores. Então, a juventude precisa participar. O cenário político é complicado, vocês sabem disso melhor do que eu, vocês vivem isso melhor do que eu, né? Uma grande certeza em relação à eleição presidencial. O Congresso Nacional, a expectativa é de que continua da forma que está hoje, com muitos partidos, sem uma ideologia predominante no Congresso, e dominado pelo setor agro, o que não é nenhuma novidade, os senhores sabem muito bem disso, né? E também falar do perfil do nosso futuro presidente. Eu acho que precisa ser um político, não um aventureiro. Eu repito, tem que ser político, né? É a classe política que vai mudar esse país, não é aventureiro, né? Já tivemos a nossa cota de aventureiro nesse país. Então, a gente precisa de um político com experiência no controle do gasto público, não podemos continuar gastando indiscriminadamente, um político com habilidade para conversar, para negociar, porque o Congresso vai ter muitos partidos ainda, um Congresso, eu sei que talvez alguns não gostem, mas um presidente com coragem de retomar a reforma da Previdência, que é absolutamente essencial, e um presidente com coragem para retomar o desenvolvimento econômico. Porque é finalmente nas mãos de vocês políticos e de nós eleitores que está o futuro do Brasil. O Brasil pode ser um Cristo Redentor decadente ou um Cristo Redentor crescente. Muito obrigado pela gentileza de me dar a palavra. Nós que agradecemos, doutor Fernando Figueiredo, presidente executivo da Associação Brasileira de Indústria Química. Eu gostaria de convidar o nosso presidente do Conselho Regional de Química do Espírito Santo, Alexandre Vaz, para fazer o uso da palavra. Boa noite. Está todo mundo me enxergando, né? Muito bem. Pessoal, rapidinho, em nome do Conselho, eu estou licenciado, né, desde o início de abril, mas por 6 meses, mas continuo ainda trabalhando pelo Conselho, nas atividades dele, e nós trouxemos hoje o doutor Fernando para conversar lá na UVV sobre o cenário da indústria química, porque nós acreditamos que o setor químico vai ser a mola propulsora do Estado do Espírito Santo nos próximos 20 anos. Eu quero só lembrar 2 coisas aos senhores. As 5 maiores empresas do Estado do Espírito Santo são empresas químicas: Petrobras, Vale, Arcelor, Garoto e Fibra. Todas elas estão registradas no Conselho de Química, todas elas são da atividade química. Nosso Estado tem, sim, uma excelente e vital possibilidade de crescimento do setor químico. E como o doutor Fernando colocou muito bem, hoje o setor químico não é mais aquele setor poluidor, ele é um setor que trabalha com a sociedade para o crescimento dela. E, por último, eu gostaria de aproveitar a fala do doutor Fernando para colocar sobre a questão do Polo de Química Fina e Biotecnologia. Eu estava, em 2013, quando o então governador Renato Casagrande assinou lá no Palácio Anchieta o decreto que criou o Polo de Química Fina e Biotecnologia lá na Darli Santos.
Ia ser um trabalho em várias mãos, o Conselho, o IFES entraria com a parte de... tanto é que o IFES de Vila Velha, ele é um IFES de Química, se vocês olharem lá, os cursos são todos voltados para a área da Química, porque a intenção era levar para o desenvolvimento da Química aqui, né? Então, nós íamos ter mão de obra, a Supinha ia fornecer os espaços, né, a área, e o setor industrial químico do Estado entraria com os investimentos. Sabe o que aconteceu? Nada. Nós estamos há 5 anos com isso parado, um setor que hoje, o doutor Fernando mostrou muito bem, movimenta bilhões de reais, e Vila Velha tem, já até no papel, tudo pronto para ter um setor desse aqui no município, e um setor sustentável, mas que, infelizmente, não caminhou. E só para terminar a minha fala, esse setor, o que é química fina e biotecnologia? Química fina é você trabalhar com compostos hoje que são, digamos assim, compostos primordiais para diversas indústrias, cosméticos, saneantes, uma série de compostos importantes, e que você trabalha com alto valor agregado. O que você faz? Você pode ter pequenas empresas com produtos que custam caro, que você consegue vender a grama dele por centenas de reais. E biotecnologia hoje é o futuro da humanidade. Então, eu pedi permissão aqui ao vereador Arnaldo, com o Fernando também, trazendo ele aqui, exatamente para a gente começar a trazer o debate para os senhores, que são as pessoas que hoje estão coordenando o desenvolvimento da cidade. Eu sou carioca, mas desde que eu mudei para cá, 18 anos, eu sempre morei em Vila Velha, nunca quis sair de Vila Velha, adoro, amo Vila Velha, e eu acho que a gente está agora no momento ideal, com vocês, para começar a desenvolver ainda mais o nosso município. E a gente ser realmente atores principais e não secundários. Ok? Então, o Conselho Regional de Química está à sua disposição. O que vocês precisarem de informações, dados, nós estamos lá. E só para dar um último recado, hoje eu tenho 650 empresas cadastradas só no Conselho de Química. Dessa parte, 25% são de Vila Velha. Hoje eu tenho empresas de naturezas diversas no município de Vila Velha, que vão de cosméticos à produção de cerveja. E eu tenho certeza que a maior parte da nossa sociedade ainda não sabe disso, né? Então, cabe a gente aqui estar divulgando e ajudando vocês nesse trabalho. Então, muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, Alexandre Vaz. Importante a presença dos dois. Quero perguntar, segundo o secretário, se existe algum vereador inscrito para fazer uso da palavra. Sim. Eu gostaria de estar perguntando ao doutor Fernando, está sendo, para ser leiloado, já foram vendidas, né, 2 refinarias, e está para poder ser leiloado novamente várias bacias de petróleo do Espírito Santo e do Brasil todo. Eu gostaria de perguntar ao doutor Fernando qual o impacto, doutor Fernando, isso traria para o Brasil, para o nosso município, para o nosso Estado. Começando com refinaria. Conectou? Tá. Começando com refinaria. Eu acho que os últimos incidentes aí mostraram que a diretoria da Petrobras foi absolutamente irresponsável. Isso que eu estou falando aqui, eu falei há 10 dias atrás, numa entrevista coletiva com a imprensa de São Paulo. Porque a Petrobras não construiu nenhuma refinaria, tinham 4 refinarias planejadas, que tinham impactos muito semelhantes a esse que eu mostrei para o polo gás químico, e as refinarias que ela tem, ela está, vereadora, utilizando em baixa carga. Isso nos tornou altamente dependentes da importação de produtos. Então, eles adotaram uma política de reajuste de preços diários que foi
para usar uma palavra elegante, que os senhores merecem palavras elegantes, insanidade, né? Porque nenhum caminhoneiro consegue chegar numa empresa, mesmo numa empresa de médio porte, e consegue reajustar o seu frete diariamente, né? E agora o Congresso está querendo aprovar uma Bolsa Petrobras, que é um investimento de 9,5 bilhões para os acionistas da Petrobras. E a grande maioria da sociedade brasileira pensa que a maioria do capital social da Petrobras é do governo brasileiro. E isso é um erro. O governo brasileiro tem 28% do capital social da Petrobras. Os acionistas estrangeiros da Bolsa de Nova York têm 36,7% do capital da Petrobras. Então, nós estamos tirando dinheiro do povo brasileiro para pagar dividendo para investidores no exterior, né? Vai ter uma audiência agora no Congresso sobre esse tema, e nós estamos conversando com o deputado Arnaldo Jardim, que é o relator da matéria, para que eu possa falar como convidado na audiência, e eu pretendo exatamente fazer essas críticas. Com relação ao leilão, eu acho que, no momento atual da Petrobras, que ela não tem dinheiro para explorar, o leilão acaba sendo uma boa coisa, porque a pior coisa que pode acontecer é a gente não extrair o petróleo que a gente tem. Então, eu acho que a gente tem que investir, tem que tirar assim, o petróleo, porque o petróleo em todo o mundo tem um impacto muito positivo na economia. E eu tenho certeza que vai ter um impacto na economia de Espírito Santo também, se a gente extrair o petróleo. Então, com relação ao leilão, já que a Petrobras não consegue fazer com competência, é melhor leiloar mesmo, para que o povo não seja prejudicado mais uma vez. Eu gostaria, assim, de estar falando. Eu sei que foi brilhante a explanação do senhor. Nós temos equipamentos necessários para extrair o petróleo, e a gente fica vulnerável pelas políticas, foram impedidas, pelas políticas, pelas má gestão de políticas, foram impedidas. E a gente vê que o senhor Pedro Parentes, ele mandou diminuir, né, a produção de refinaria, de petróleo, para poder importar. Isso é um absurdo com a população, com o nosso país, e a gente vê que as políticas que estão hoje são voltadas para benefícios próprios. É muito triste a gente ver o nosso Brasil pagando uma situação que ele poderia ser independente, que ele poderia ser, ter a produção própria, e aí a gente está na mão de terceiro ou quarto. Infelizmente, é muito triste. Eu agradeço muito. Permite montar? Eu devia lhe chamar de vereadora tia Nilma, mas a senhora é tão jovem que eu acho que é melhor lhe chamar de sobrinha Nilma, né? Amado. Veja, e se eu responder suas perguntas, ninguém vai na minha palestra, porque está tudo aqui, né? Não, esse é um verdadeiro absurdo. Eu faço aqui, vereadora, uma comparação entre a Noruega e a Arábia Saudita, né? A Arábia Saudita fez o que o Brasil está fazendo e descobriu pelo pior caminho que é uma péssima ideia só exportar petróleo, porque quando o preço caiu, a Arábia Saudita entrou em dificuldade. E a Noruega fez exatamente ao contrário. Ela desenvolveu, ao mesmo tempo que a exploração do petróleo, toda uma indústria de serviço e de equipamentos em petróleo. E a informação não é minha, eu estou citando o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A lei de conteúdo nacional da Noruega é muito mais rigorosa que a do Brasil, muito mais. E a Noruega hoje, que o petróleo está caindo, na Noruega a exploração do petróleo está caindo, é um recurso finito, como a senhora sabe, né? A Noruega é a maior prestadora de serviços e venda de equipamentos de petróleo no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Exatamente o que a senhora falou. Mas eu não vou falar mais, senão... Se eu puder sonhar, eu sonho com o Brasil como a Noruega. Se eu puder sonhar.
Obrigado, vereadora. Quero agradecer aqui a presença do Dr. Fernando Figueiredo, presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria Química, e também o nosso presidente do Conselho Regional de Química, Alexandre Vaz. Muito obrigado por sua presença. Pena que está sendo muito rápido. Na próxima marcaremos para vir com mais calma, quem sabe até uma reunião pública para debater e expor essa situação para a cidade, para o Brasil e para o Estado. Inclusive, nós temos uma oportunidade que eu não poderia deixar de falar, que nós estamos discutindo e debatendo, né? Já está quase na sua fase final, o plano diretor municipal. E nós não sabemos desse polo químico, de química fina e biotecnologia aqui em Vila Velha. E não está previsto isso no PDM. Nós temos a oportunidade de rever esse decreto, verificar a área, se o zoneamento vai permitir a instalação dessas indústrias, para ajudar o desenvolvimento da cidade, desenvolvimento do nosso estado e do Brasil. Muito obrigado. Dou por encerrada a sessão, mas antes eu convido a todos para a próxima, que é em dia e horário regimental. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa noite.